Estamos de volta e agora vamos direto para Brasília conferir os destaques da semana no boletim Igreja no Brasil. Quem traz as informações de lá é nossa correspondente Larissa Carvalho. Olá, Larissa! Olá, Vinícius Arouca. Saiba quais são os destaques dessa semana em nosso portal. O Conselho Permanente da CNBB realizou a sua primeira reunião do ano. Estiveram presentes aqui na sede da CNBB em Brasília os membros da presidência, os presidentes das comissões episcopais e os bispos eleitos para representar cada um dos 19 conselhos episcopais regionais da conferência. Também participaram do encontro assessores das comissões episcopais e representantes de pastorais e organismos da Igreja Católica no Brasil. No encontro, os bispos trataram de temas relacionados à missão da Conferência Episcopal, como os estudos das análises de conjuntura eclesial e social, as diretrizes gerais da ação evangelizadora e a aprovação da pauta da 62ª Assembleia Geral da CNBB, que vai acontecer de 30 de abril a 9 de maio. Os membros do Conselho também aprovaram uma nota contrária ao projeto de lei que tramita no Senado Federal e que altera a lei da ficha limpa. Se aprovado, o projeto pretende reduzir o período de inexigibilidade de políticos condenados de 8 para 2 anos. Neste contexto, a CNBB reafirma sua posição firme em defesa da lei da ficha limpa, denunciando as tentativas legislativas que buscam enfraquecê-la e alertando para os riscos que tais alterações representam para a democracia e também para o bem comum. A nota na íntegra, bem como um vídeo, podem ser conferidos em nosso portal. É só acessar cnbb.org.br. E o 14º Mutirão Brasileiro de Comunicação Multicom será realizado em Manaus, Amazonas, de 25 a 28 de setembro de 2025, com o tema Comunicação, Ecologia Integral, Transformação e Sustentabilidade Justa. O evento pretende reunir comunicadores, agentes de pastoral e social, estudantes, pesquisadores interessados em discutir a importância da comunicação na promoção da ecologia integral e da sustentabilidade justa. A programação do Multicom será diversificada com painéis, atividades em salas temáticas, imersão em comunidades manauaras e a tradicional celebração da comunicação no encontro das águas dos rios Negro e Solimões. Vamos conferir o vídeo de divulgação do evento. Foi dada a largada para a 14ª Multicom. E vai ser aqui, no nosso país, Manaus. Serão 4 dias de um encontro tipicamente manauara, com a cara do nosso povo, o calor humano que nos une e a natureza que nos cerca. Em terras amazonenses, iremos refletir a ecologia integral e a comunicação. Conhecer a nossa culinária, nossa cultura, nossa fé. E aí, maninho, vambora? Décima 4ª Multicom, Comunicação e Ecologia Integral, Transformação e Sustentabilidade, de 25 a 28 de setembro de 2025, Manaus, Amazonas. Realização, Arquidiocese de Manaus, apoio CNBB, Pascom Brasil e Signis Brasil. Lembrando que o Multicom é aberto ao público em geral e as inscrições já podem ser realizadas. Você pode saber como participar em cnbb.org.br. Essas e outras notícias podem ser conferidas em nosso portal. Eu fico por aqui e até a próxima!
Obrigado, Larissa, e a toda a sua equipe. No próximo domingo, a gente está de volta com mais informações diretamente de Brasília. No dia 19 de março, celebramos São José, um santo que é exemplo de fé, humildade e confiança em Deus. No Conhecendo a Fé Católica dessa semana, o padre Marcos Vinícius compartilha uma reflexão sobre a vida do santo. Vamos assistir. Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. Neste tempo quaresmal, de tantos aprendizados, de inúmeros recados do Espírito Santo para a nossa conversão e até mesmo de importantes decisões para a nossa luta cotidiana pela santidade, a Igreja nos brinda com um exemplo que para todos nós é paradigma de uma vida obediente, fiel, casta e justa aos olhos de Deus. Celebramos então São José, o castíssimo esposo da Virgem Maria. José, chamado de justo, aquele cuja Escritura não nos traz nenhuma palavra, mas que foi escolhido por Deus para não somente custodiar a Virgem Maria, sua esposa virginal, mas para proteger e cuidar de Deus, Filho de Deus feito homem na terra, nosso Senhor Jesus Cristo. São José, cujos devotos no Brasil e no mundo são tantos, cuja importância para a Igreja é crucial e, principalmente, cujo dever de todo católico é desenvolver uma bela e profunda devoção, tem muito a nos ensinar. Tem a nos ensinar, por exemplo, quando ele é chamado de sombra de Deus, chamado a ser sombra. Primeiro, é importante entendermos que ser sombra nos mostra o quanto Deus é o protagonista e nós, em nossa vida, somos meros coadjuvantes. Mas também, ser sombra de Deus, a exemplo de São José, nos ajuda a permitir que a nossa história pessoal, o nosso seguimento de Cristo, estenda a presença de Deus por onde quer que estejamos, na vida do trabalho, na família. São José, grande padroeiro das famílias, São José, modelo para os trabalhadores, mas também em nossa vida eclesial, dentro da Santa Igreja, no qual ele é patrono universal. Ser sombra. Ser sombra através da obediência. José, ele em tudo quis obedecer a Deus. Por isso é chamado de justo. Justo não somente pela retribuição de dar a Maria e a Jesus o que lhes era devido, justo porque José permitiu-se ajustar a vida aos planos que Deus tinha para ele. São José era um homem tão livre que ajustou-se aos planos de Deus. E assim, de fato, meus queridos irmãos e amigos no Senhor, a devoção a São José nos dá este gosto por fazer sem esperar. Ao mesmo tempo de ser útil nas mãos de Deus, sabendo que a perfeição divina não se equivoca e nos faz tão bem ter a percepção de que Deus conta conosco. Deus não precisaria nem de mim, nem dos senhores, mas justamente deixa-se ou quer precisar de nós para que nos sintamos não simplesmente importantes, mas para que consigamos fazer com que a nossa vida seja um instrumento de graça, seja um instrumento de bênçãos, seja principalmente um exemplo luminoso para aqueles que querem e sentem necessidade
de encontrar uma verdade que profundamente cale em suas almas. A devoção a São José, Pai castíssimo, adotivo, Pai que concedeu o nome. O nome de Jesus foi dado por São José. Assim, o anjo lhe pede, naquele momento em que, sonhando, ele pensa, então, previamente, em devolver a Nossa Senhora a Deus, porque não se via dentro daquele plano salvífico da parte de Deus, utilizando a Maria como mãe do Redentor. E o anjo lhe deixa essa missão: tu darás o nome do menino e será Jesus. São José descortina para nós, meus irmãos, a salvação. Deus salva. São José foi aquele que teve em suas mãos o menino logo depois da circuncisão. São José foi aquele que ensinou a vontade humana de Cristo a obedecer a Deus Pai. Cristo, que possuía uma vontade divina, Cristo que possuía uma vontade humana que foi se desenvolvendo com o crescimento, com o passar de sua idade. Por isso crescia em estatura, sabedoria e graça. Qual foi a inspiração da obediência para nosso Senhor aqui na terra? São José, a Santíssima Virgem Maria. José, um homem que levava ao menino Deus à sinagoga, que lia as Escrituras. Qual é importante os homens, os pais, os filhos, terem na figura de São José o exemplo não somente de uma virilidade que esvazia a masculinidade da virtude, mas terem em São José o exemplo da virilidade, da masculinidade a partir de Deus. Somos fortes naquele que nos fortalece. Não somos fortes meramente por uma fortaleza braçal ou, podemos dizer, fisiológica. Meus irmãos, que a festa, a solenidade do castíssimo esposo da Santíssima Virgem, esse exemplo de sim, o nosso glorioso São José, nos ajude nesse tempo quaresmal a amarmos a Cristo, a Nossa Senhora, a amarmos a Igreja. Vejam bem, os apóstolos foram convidados por Cristo para segui-lo. São José foi convidado por Deus para, junto ao lado de Maria, nos entregar a Cristo Jesus. Como devemos agradecer e espiritualmente oscular as mãos do Santo Patriarca, exemplo para todos nós do que é ter fé, de como o justo vive pela fé. Assim nos diz as Escrituras. Deus nos abençoe e valei-nos São José. E você pode deixar a sua sugestão de tema para esse quadro. Para isso é muito fácil. Acesse o Instagram do Palavras de Vida, como aparece aí na sua tela, e deixe a sua sugestão. Bom, chegou a hora do quadro de encontro. E essa semana a nossa produção caprichou nas mensagens sobre a devoção a São José. A gente confere agora o depoimento do Joaquim, que além de músico e influenciador católico, é um devoto cheio de fé do patrono da igreja. Além dele, temos também o depoimento do padre Iago Deodato, pároco da paróquia São José, em Barros Filho, na zona norte do Rio de Janeiro. Salve São José, meus irmãos, eu sou o Joaquim, cantor católico aqui do Rio de Janeiro e propago a devoção, a consagração a São José. Você conhece São José? Pois São José ainda é pouco conhecido. A ele nós devemos mais devoção do que todos os anjos e santos, sim, a igreja nos pede isso. Menos do que Nossa Senhora, mas mais do que os anjos e santos. Ele está acima dos anjos em dignidade. Ele cuidou do Filho de Deus. O que você quer pedir a São José? Talvez você esteja passando por uma dificuldade. Vá a São José, você não está sofrendo mais que ele. Imagina, São José, ele foi para o Egito sem saber como ele ia trabalhar, o que ele ia fazer, mas ele foi porque ele confiava nos planos de Deus. Confie. Peça ao glorioso São José a sua necessidade, a sua intenção como
Santa Teresa d'Ávila fazia e tantos outros santos. Olha, Jesus vai dizer que ele é a videira e nós somos os ramos. São Paulo vai falar que Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Pode um pai ser pai só da cabeça do filho? Não. Se ele é pai da cabeça, ele é pai dos membros. Se nós somos os membros, Jesus é a cabeça, São José é o nosso pai. Sim, São José não é só o seu santo de devoção. Você tem que ter mais devoção a ele do que os outros santos. Ele é o seu pai. Amém? Então vá a São José, o fundador das capelas de adoração. Sim, ele adorava Jesus no Egito, adorava Jesus em Nazaré, aquele que guiou uma das primeiras procissões com o Santíssimo Sacramento, Jesus no ventre de Nossa Senhora. Esse é São José, o nosso Pai. O que você quer pedir a São José? Comece uma novena a São José, a trintena de São José, se consagre a São José, vá a São José. Me acompanhe nas redes sociais, @originaljoaquim. Escuta as minhas músicas e vá a ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Iago, pároco da paróquia de São José, em Barros Filho, aqui no Rio de Janeiro. E nós estamos aqui para poder lembrar essa belíssima devoção a este grande santo da igreja, que é o padroeiro da igreja, e também, na minha vida, tem a sua significação muito grande, a qual eu agradeço a Deus por essa filiação. Fui formado no Seminário de São José, fui ordenado diácono no dia de São José, e a minha primeira paróquia foi justamente a paróquia de São José. Uma das coisas mais interessantes que eu gosto da devoção a São José se trata de um padre da igreja que fala muito sobre a ligação de Jesus no cumprimento da vontade do Pai ao abraçar a cruz com São José. Pois ao abraçar a cruz, nosso Senhor Jesus Cristo se lembrava de todas as vezes que ele abraçava São José. Depois de um dia cansado, trabalhando na marcenaria, Jesus se recordava do mesmo cheiro da obrigação, do trabalho que São José desenvolvia. E Jesus, portanto, ao sentir o cheiro do madeiro da cruz, leva com muito mais amor, leva com muito mais leveza a missão dada pelo Pai para cumprir a vontade de salvar todos os homens. Deus abençoe, São José interceda por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É hora de ficar por dentro dos principais eventos e iniciativas da Igreja no quadro Geral na Rede. Os novos bispos auxiliares, nomeados pelo Papa Francisco para o Rio de Janeiro, estiveram em visita à cidade, conhecendo de perto as comunidades e suas realidades. Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Ana Carla Machado. No dia 25 de fevereiro de 2025, uma notícia importante foi comunicada pela Anunciatura Apostólica do Brasil. O Papa Francisco nomeou 3 novos bispos auxiliares para a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Foram escolhidos o Monsenhor Riança Vieira Franco, da Diocese de Guaxupé, em Minas Gerais, o Monsenhor José Maria Pereira, da Diocese de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e o Monsenhor Joselito Ramalho Nogueira, da Diocese de Cachoeiro de Itapimirim, no Espírito Santo. O nome Rio de Janeiro tem um peso muito grande, porque uma cidade que já é capital do estado, mas já foi capital federal, foi a corte do Brasil. Então o Rio de Janeiro, em todo sentido, tem um peso muito grande e eclesial também, né? Porque sabemos que é uma das arquidioceses mais antigas, diocese mais antiga do Brasil. Então a minha expectativa é essa, é me aproximar com humildade para aprender a locomover pela cidade, conhecer a cidade, que eu ainda não conheço bem. E penso que é interessante dizer também aprender a ser bispo, né? Porque não existe, a gente não estuda para ser bispo, a gente estuda para ser sacerdote, para estar alinhado com as coisas da igreja e o trabalho nosso, mas aprender a ser bispo vai ser no dia a dia, contato com o povo. Entre os dias 10 e 14 de março, os bispos eleitos estiveram em visita à arquidiocese para conhecer de perto as estruturas que compõem o governo arquidiocesano. A missão incluiu visitas a organismos, instituições, paróquias e santuários na cidade. A gente vai se esforçar para poder conhecer um pouco a dinâmica do trabalho que a gente não conhecia antes. Se for algo que a gente já tem experiência, o que a gente tem de experiência pode não ser o mais favorável, o mais adequado, o que se encaixe melhor aqui na realidade da arquidiocese. Então eu prefiro estar realmente disponível e aprendendo, descobrindo juntos com todos que estão já como operários da messe. Durante o período, os monsenhores tiveram a oportunidade de conhecer os desafios pastorais da arquidiocese e foram calorosamente acolhidos por onde passaram.
Isso nos dá uma segurança, nos dá uma alegria, porque eu vou para um lugar que você é bem acolhido, você é bem acompanhado, vou ter uma base, alguém vai me sustentar. Então eu venho realmente, né, com essa expectativa. Tudo é muito grande aqui no Rio, para mim. Agora, eles se preparam para um momento marcante, a ordenação episcopal. Monsenhor José Maria Pereira será ordenado no dia 12 de abril, sábado, às 9 da manhã, na Catedral de São Pedro de Alcântara, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Monsenhor Jansen Vieira Franco, no dia 26 de abril, sábado, às 9 da manhã, na Catedral de Nossa Senhora das Dores, em Guaxupé, Minas Gerais. Já o Monsenhor Joselito Ramalho Nogueira será ordenado no dia 27 de abril, domingo, às 4 da tarde, na Catedral de São Pedro, em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. E no dia 10 de maio, eles iniciam oficialmente sua missão pastoral como bispos auxiliares da Arquidiocese do Rio de Janeiro, com a Santa Missa de acolhida e apresentação a todo o povo de Deus, às 8h30 da manhã, na Catedral Metropolitana de São Sebastião. Para mais informações, acesse arquirio.org.br. Não saia daí porque a gente vai para um rápido intervalo, mas já já tem mais. No próximo bloco, uma mensagem especial do nosso arcebispo do Rio de Janeiro, o cardeal Orani João Tempesta, e ainda muita música boa no quadro Viva a Cultura. Fique com a gente que o intervalo é rapidinho.